Sou Alfredo Berens e você pode me encontrar através do meu endereço no Twitter, @0800Alfredo. Muito obrigado. Este aqui é o episódio 3 de Mentalidade Americana. No primeiro eu narrei os mitos e as lendas que os americanos desenvolveram para fundamentar a criação da sua nação. Tinha uma origem religiosa, mas não podia ser religioso apenas, havia uma simbologia da bandeira e também celebrações como o Dia de Ação de Graças. Este fundamento dos americanos contribuiu a gerar um estilo de literatura que se diferenciava da literatura em inglês dos ingleses. Essa literatura era uma literatura orientada à mudança, orientada à perseverança e ao foco. Eu não me referi a escritores importantes dos Estados Unidos que estão mais orientados a narrar os costumes. Por exemplo, Mark Twain com Huckleberry Finn, ou Tom Sawyer, ou Scott Fitzgerald com O Grande Gatsby, ou Edith Wharton com The House of Mirth. Não, eu foquei naquela literatura americana que é orientada a aceitar um estado permanente de mudança, que é orientada a louvar a disposição individual de enfrentar desafios com perseverança e um foco característico propriamente da literatura americana. Essa perseverança Moby Dick, caçar a baleia, ou Apocalipse Now, que é caçar o Coronel Kurtz, ou nos cartoons, caçar o Papaléguas. É um estilo muito americano de ser, que evidentemente é focado e perseverante e orientado a resultados. Esse pragmatismo é o que permeia o comportamento da administração americana e que aqui começo a narrar nos casos concretos que ele assume agora no século XX, final do século XX e início do século XXI. Naturalmente é muito orientado ao pragmatismo e que busca resultados muito concretos, não há como escapar disto, né? E por isso que um personagem fundamental aqui é Benjamin Franklin, fundador da nação americana no sentido que assinou a Ata de Independência, mas também, sem chegar a ser um filósofo, criou uma série de aforismos que contribuíram a desenvolver essa mentalidade. Entre eles, um dos mais famosos é que o tempo é dinheiro. Mas ele escreveu muito mais do que isso, inclusive escreveu uma autobiografia que nominalmente era orientada a educar o filho, mas que na verdade tinha o grande público americano como o destinatário desse esforço. Um caso desse pragmatismo, que não é eminentemente americano porque ocorreu na Inglaterra, mas deriva desse empiricismo e pragmatismo britânico, é o caso desta piscina pública aquecida no norte da Inglaterra, com o calor residual de um crematório. Bom, não é algo que um latino-americano aceitaria sem remorso, mas que funcionou muito bem e é narrado no jornal americano como sendo uma solução muito prática. Mas o pragmatismo não é apenas econômico. Temos o caso da moça que se confundiu. Perguntava para um consultório sentimental se era correto que a grande amiga dela, na hora de casar e expedir o convite de casamento, o enviasse para sua casa, excluindo o pai, embora ela morava com o pai e a mãe. Mas a amiga deu uma resposta muito prática. A amiga tinha dito que seu pai sofria de câncer e que provavelmente estaria morto na ocasião do casamento. Então, para que incluí-lo no convite? Bom, é dureza, mas é isso mesmo. Aqui temos o caso de Scarlett O'Hara, em um grande romance americano, O que o Vento Levou, em que ela diz textualmente que ela não quer ser pega novamente sem dinheiro. Mas esta era uma moça prestes a casar. Na literatura brasileira, amor e dinheiro só se dá no bordel, mas não num romance da categoria dos americanos. Mas não é só, digamos, na classe alta que aparece isto. Aqui temos o caso de Scarface. Scarface é uma novela que narra a situação de um cubano que está orientando a um cubano novo para entrar na máfia americana. E este homem, enquanto está sendo tutorado por Scarface, ele se distrai com uma loira na beira de uma piscina.
ao qual o Scarface o desafia para paquerá-la e ver se conseguia alguma coisa, sabendo que o estilo do recém-chegado não seria adequado para a conquista da mulher americana. E o resultado é que o novato leva um tabefe e Scarface explica que o primeiro é você conseguir o dinheiro, porque isso é o que funciona nesse país. O dinheiro traz o poder e o poder traz a fêmea. Quer dizer, tentar invertir a ordem é cair no desastre. Então é uma situação muito americana. Que aqui tem um clipe explicando isso com Al Pacino. Ay, coño, she's looking at us something. Mira eso. Go ahead, you think you can do it with her? I think I can do it with her. Desafia o recém-chegado a paquerar a moça e o garotão vai com passo de urubu malandro para buscá-la. I'm with you, man. Scarface sabe o que vai acontecer. Go ahead, Romeo. Do your thing. Just be quiet. Just hang back. Romeo. You're looking very pretty today. Yes, you. I've been watching you from over there. You want to see something funny? Hey, take a look over there. You see that man there? Watch that guy. I got to style him. I got to watch my friend here. He's going to stick his tongue out to that girl. Oh, look at that. Hey, yo. You're sick. You see what happened to him? Hey, Hey, you know, if I wasn't a nice guy, I'd come on, come on. you She's know? too big for you. Come on. Cause she's trouble like that. Come on. Bitch. What I try to tell you? Lesbian. What I try to tell you? This country, you got to make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Mas isso acontece também em cabaré. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. E não é uma questão assim de um divertimento para a classe ilustrada, sofisticada dos Estados Unidos. Aparece também no rap. Motion picture shit. Now don't think I won't hit you cause I'm popular. I got a P90 Ruger to pop at Isto you. é, money rules, o dinheiro manda. E tanto é assim que se você entrar em Amazon e procurar sobre o rol do dinheiro no sucesso, encontrará milhares de livros como esse aqui. Mas uma característica também muito importante da literatura americana, desse povo que chegando na terra se adentrava nos Estados Unidos, nas caravanas para procurar terra para trabalhar e sem tempo a perder, bom, é a pressa do americano, né? Você vê que é uma sociedade em mudança permanente, como já tínhamos visto com Rip Van Winkle. Mas o que interessa também é que isso traduziu um comportamento, digamos, um filósofo americano, se a gente puder chamar disso, é William James, né? E ele diz textualmente para o americano que a melhor aplicação do tempo é na resolução de problemas atuais, contemporâneos, e não na disquisição filosófica. Por isso será que o americano tem o verbo correr, to run, né? Para dirigir uma fábrica. O americano vive correndo pela sua vida, pela sobrevivência, né? Então, essa ideia de você usar o verbo correr para dirigir uma fábrica, run a factory, é sintomático. Podiam ter escolhido outro verbo, mas to run é factível. E então eu penso que o americano que se considera manager, na verdade devia ser chamado de runager, porque passa o tempo todo correndo contra o relógio. E não apenas corre, quanto que também corre com um foco determinado, um foco que já vimos em Moby Dick, que vimos em Apocalipse Now e que vimos em cartoons ou O Velho e o Mar, né? Então, essa obsessão americana de perseverar em prol de um foco, de correr para administrar, é algo que é pego por Kendall em American Obsessiveness.
é a energia compulsiva que construiu uma nação. Esse aqui é um livro muito interessante de Kendall, que aqui eu mostro na forma de um clipe tirado durante a apresentação do livro dele na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. They're preoccupied with mental and interpersonal control. They love details, rules, order, lists, perfectionist. But this is considered a mental illness in psychiatry's Bible. But this is also what turned Apple into the behemoth. This is the business plan for Apple. This is how Steve Jobs ran Apple. And we think of mental illness, we only think of the downside. But if you're this type of person, you're going to get things done. And in the business world, if you're a little detached and a little overbearing, it can be an asset. E aqui temos o caso de um jovem americano que mora no Rio de Janeiro e explica por que ele gosta do Rio de Janeiro. E repara como ele faz uma distinção entre o prazer de chegar do americano e o desfrute do brasileiro no processo de chegar, na jornada que te leva a destino. And I think in general, Americans are obsessed with achieving their goals and just getting somewhere. Whereas Brazilians, they have goals, but they're not so obsessed about them. And they enjoy the process of getting places a lot more than actually arriving. Então, resumindo, o que temos aqui? É um estilo predominante na cultura americana, que ele é focado, independente, orientado à ação, perseverante, pragmático, materialista e democrático, porque acredita piamente na igualdade de oportunidades. E quando eles não existem, procura corrigi-los, como já vimos na Equal Opportunities Act dos americanos, para dar chances aos negros e mais tarde aos migrantes não americanos. É uma característica americana esta, do foco, da perseverança, de acreditar na igualdade de oportunidades, na independência do indivíduo, na sua capacidade de se superar e na necessidade de ser independente mesmo, self-reliant, como dizia Ralph Waldo Emerson. Essas são características americanas que aparecerão muito na escolha tecnológica dos americanos para produzir e na forma de se organizar para produzir, como também na forma de gerir a produção. No próximo módulo, entrarei na escolha tecnológica dos sistemas de produção americana, que é um caso muito interessante porque os americanos aproveitaram um descobrimento francês de como produzir a custo mais baixo e com mais eficácia, mas que não vingou na França, porque na França atentaria contra a cultura predominante. Já na cultura mais republicana, democrática, de igualdade de oportunidades americana, esse sistema de produção vingou. Me interessa especificamente mostrar isso, porque se trata de um caso de transferência de tecnologia. Uma tecnologia de produção que era inadequada por razões culturais na França acabou vingando nos Estados Unidos. E, no entanto, o sistema de gestão americano, que é também uma técnica de produção, poderia não ser tão eficaz nos países latino-americanos e no Brasil em particular. Voltaremos. Muito obrigado por me acompanhar. Sou Alfredo Behrens e você pode me contatar no Twitter através do meu endereço @0800Alfredo. Muito obrigado.